Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre os polímeros. O que são polímeros? Polímeros são macromoléculas, né? A palavra polímero significa, ela vem do grego, ok? E significa poli, vários, e meros, partes, ou seja, o polímero é uma macromolécula formada por muitas partes e nós vamos chamar essas partes de monômero, ok? Então, os monômeros ligando-se entre si formarão o polímero, tá? Então, nós temos aqui, olha, mostrando para nós a constituição da molécula do polímero, tá? Então, quando você tem dois monômeros ligados entre si, você tem um dímero. Quando são três, trímero. Se forem quatro, tetrâmero. Se forem cinco, pentâmero. E assim por diante, ok? Então, a união dos monômeros formarão, então, o polímero, que é a macromolécula de alto peso molecular. Vamos aqui a classificação dos polímeros. Primeira classificação, eles podem ser classificados quanto à ocorrência, se são polímeros naturais ou sintéticos. Os naturais são aqueles encontrados na natureza, ok? E os sintéticos são aqueles produzidos, ok? Então, como polímeros naturais, aí a gente poderia citar, por exemplo, a celulose. Tá? Podemos classificar os polímeros também quanto ao comportamento quando aquecidos. Então, nós temos aí os termoplásticos, os termofixos e os elastômeros. Quem são os termoplásticos? Plástico, o que significa plástico? Essa palavra, plástico, significa o que pode ser moldado, ok? Então, toda vez que você tem um polímero termoplástico, quando ele é aquecido, ele amolece. Então, você consegue colocá-lo em moldes, em formas, e assim você consegue transformá-lo em objetos. E isso você consegue fazer inúmeras vezes, tá? Então, o termoplástico é aquele que pode ser remoldado várias vezes. Já o termofixo, o polímero termofixo já não pode ser chamado de plástico, ok? O que acontece? Quando eles são aquecidos, eles não amolecem, eles não sofrem fusão, tá? Se você prolongar esse aquecimento, eles acabam sofrendo pirólise. Piro quer dizer fogo, lise quebra, ou seja, eles se decompõem, ok? Então, sabe quando você coloca a panela no fogo e não centraliza direito, de repente você começa a sentir aquele cheirinho desagradável? Aquele cheirinho é o que? O cabo da panela, que é feito de baquelite, que está se decompondo, ok? Então, nesse processo aí, são liberadas substâncias gasosas, tá? Evidenciando justamente essa pirólise, ok? Então, os termofixos, eles não são plástico, ok? Eles não podem ser derretidos para serem remoldados, tá? Por isso que eles também são um grande problema aí quando a gente fala em relação ao meio ambiente, ok? E aí nós temos também os elastômeros, né? Os elastômeros, como o próprio nome já sugere, a principal característica deles é a elasticidade, ok? Então, eles ficam aí, é uma classe intermediária, né, entre os termoplásticos e os termofixos. Aí a gente vê a cadeia, né, as fibras de um polímero termoplástico, ok? Então, perceba aí, olha,
elas podem ser moldadas quando aquecidas, tá? E isso por quê? Porque elas não apresentam uma força intermolecular tão forte, ok? Então, essas fibras podem ser, quando reaquecidas, elas podem ser remoldadas. E aí, olha, nós temos aí alguns exemplos de polímeros que são termoplásticos, tá? Aqui a gente já tem o termofixo. Aqui no termofixo, o que acontece? Essa cadeia de polímero, você percebe que ela tem ligações cruzadas, tá? Então, você percebe que as cadeias estão interligadas entre si por ligações cruzadas, entende? E isso acaba conferindo ao objeto essa característica, ok? Que uma vez aquecido, ele não pode, ele é moldado uma única vez. Então, uma vez aquecido, ele vai assumir aquela forma, ok? Então, ele não poderá ser reaquecido e remoldado novamente, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de polímero termofixo. Aqui falando especificamente, né, da borracha, então nós temos aí, olha, demonstrando de maneira bem clara aqui a fibra, né, da borracha natural, ok? O que acontece aí? Você tem aí a borracha macia, né? E abaixo você tem a borracha vulcanizada. O que acontece, gente? Como é que esse processo aqui ocorreu? Ele foi descoberto por Charles Goodyear, né? Se você prestar atenção, você já ouviu esse nome Goodyear aí em uma empresa que vende pneus, ok? Então, o que acontece? Goodyear, ele estava fazendo uma série de experimentos para conseguir dar para a borracha natural, né? Que você está vendo aqui acima, tá? Para conseguir dar para a borracha natural uma maior resistência, ok? E em um desses testes, o que ele fez? Ele aqueceu a borracha natural junto com o enxofre. E ele percebeu que quando esse material voltou para a temperatura ambiente, ele percebeu que esse material era duro, era resistente, ok? Então, por que isso acontecia? Justamente, está sendo mostrado aqui, né? Que os átomos de enxofre, eles fazem ligações na extensão de toda a cadeia do polímero. Olha, tá vendo? Tá fazendo ligações cruzadas. E essas ligações cruzadas do enxofre com a cadeia do polímero é que dá essa resistência à borracha, tá? Então, a gente chama... quando a borracha natural passa por esse processo, a gente chama de borracha vulcanizada, ok? Então, aqui ao lado a gente tem alguns exemplos, né? De onde a borracha vulcanizada é utilizada, tá? Outra classificação é em relação à variedade dos monômeros, ok? Então, a gente viu que monômero é a unidade que vai formar o polímero, né? Então, quando nós temos um polímero formado por um único tipo de monômero, nós vamos chamá-lo de homopolímero. Homo significa igual, ok? Ou seja, o polímero é formado por um único tipo, ok? Agora, quando você tem mais de um tipo de polímero, ou melhor, de monômero, aí nós temos o copolímero. Okay? Então, homopolímero, todos os monômeros são iguais. No copolímero, você tem mais de um tipo de monômero formando a cadeia polimérica. Ok? Então, olha só, nós temos aqui o exemplo, né? Percebam aqui, ó. Esse A, né? Essa unidade A aqui está representando um monômero. Então, quando você une várias unidades A, você tem o polímero. E esse polímero é formado por um único tipo de monômero, que é o monômero A. Já aqui abaixo a gente vê um polímero formado
pelo monômero A e o monômero B. Monômero A, monômero B. Ou seja, é um copolímero. Por quê? Porque tem mais de um tipo de monômero presente na molécula do polímero. Olha só, e aqui dentro dessa classe de copolímeros, a gente tem aí mais algumas considerações. Tá? Essa cadeia ela precisa ser regular? Ela pode ou não, ok? Então, olha só, aqui a gente tem uma sequência regular, A, B, A, B, A, B, ok? Ela pode ser em blocos, então aqui a gente tem, olha, um bloco contendo 3 monômeros de A, depois vem 3 monômeros de B, depois vem 3 monômeros de A, ok? Pode ser aleatória, ou seja, nada regular. Então, aqui você tem um monômero A, depois você tem um B, depois você tem um bloco de A, depois você tem 2 monômeros B, depois um A. Então, assim, gente, tudo é possível, ok? E ainda podemos ter os enxertados, ou seja, aqui ó, você tem uma cadeia polimérica com o monômero A e essa cadeia está sendo enxertada aqui, olha, o monômeros B, olha só. Tá? Então, gente, isso aqui prova que na química tudo é possível. Você pode fazer qualquer coisa, né? Quando estamos falando em relação aos polímeros, ok? Então, você pode ter polímeros aí, ó, variados de diversas cadeias e cada um vai apresentar propriedades químicas e físicas diferentes. Olha só, nós vamos começar a falar agora sobre os polímeros de adição. Presta atenção no vídeo. Muito bem. Então, a gente acabou de ver como ocorrem as reações, né, de adição em polímeros. A gente vai chamar de polimerização de adição. Então, olha só. Aqui nós temos, como a gente já viu, né, a gente já estudou sobre reações de adição, a gente já viu que a gente precisa do quê? De uma insaturação. E aí, nós teremos a quebra da ligação π. Quando a gente quebra a ligação π, o que acontece? Nós temos duas valências livres, uma para cada átomo de carbono. E é através dessa valência livre que outros monômeros serão adicionados aí. Nós teremos a formação do polímero, ok? Então, você precisa da insaturação, da dupla ligação, ok? Então, a ligação π é rompida, abrimos valência para cada átomo de carbono, e isso vai ocorrer com as outras unidades monoméricas, e assim uma vai sendo adicionada à outra, ok? Então, gente, detalhe importante, nos polímeros de adição, nós temos apenas um único tipo de monômero, ok? Então, aqui nós veremos homopolímeros, ok? Então, olha só como é que a gente representa, porque assim, um polímero ele é formado por N, por isso que tem esse N aqui na frente, N unidades monoméricas, tá? São milhares, então não tem como a gente representar isso. Então, o que a gente faz? A gente coloca entre colchetes, tá? Na maioria das vezes você pode encontrar, sim, algumas literaturas que vão utilizar parênteses, tá? Mas é mais comum se utilizar colchetes. Então, você vai colocar entre colchetes a unidade monomérica e o N do lado de fora, ou seja, você tem esta estrutura que se repete N vezes, tá? Então, é desta forma que nós representamos o polímero. Então, nós temos aqui
Um exemplo, que é o etileno. Aí você pode falar assim, mas professor, esse é o eteno, certo? O nome UPAC é eteno, mas a nomenclatura dos polímeros é dada baseado no quê? No nome comercial deles, tá? Então, o eteno é conhecido como etileno. Como é que a gente dá nome para o polímero? A gente vai colocar a palavrinha poli e depois o nome do monômero. Então, no caso aqui, o nosso monômero é o etileno. Então, o polímero que será formado aqui é o polietileno, tá? Então, aqui, olha só, nós temos a unidade monomérica, que é o etileno. Então, aqui você tem a ligação π que vai ser rompida. Abriremos valência para este, uma para este carbono e outra para este carbono. A mesma coisa vai acontecer com as outras unidades, olha só. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma valência nesse carbono e tenho uma valência nesse, então eles vão estabelecer o quê? Ligação covalente, tá? E assim sucessivamente, com todas as moléculas, tá? De monômeros. Então, nós teremos aí, ó, a estrutura do polímero, ok? Porém, como eu acabei de falar para vocês aqui acima, não dá para a gente representar essa macromolécula, ela é muito grande. Então, nós vamos representar da seguinte forma, olha, N unidades monoméricas, N unidades de etileno vão sofrer o processo da polimerização de adição, e então nós teremos a representação desse polímero desta forma, ok? Então, percebam, olha, a molécula fica praticamente igual e aqui a única diferença é que a gente não tem mais a ligação dupla, passa a ser uma unidade saturada, ok? Então, ou seja, colocamos entre colchetes e o N do lado de fora. Estamos dizendo que esta unidade, né, esta estrutura se repete N vezes no nosso polímero. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Tá? A gente acabou de falar sobre o etileno. Tá? Se o nome é etileno, como é que eu dou nome? Poli mais o nome do monômero. Né? Porque polímero que significa poli, várias, e mero, partes. Então, poli, várias. Mero, qual é o nome das partes? O nome das partes é etileno. Então, o nome fica polietileno. Tá? E aí, essa reação vai ocorrer em pressão, temperatura e catalisadores adequados, tá bom? Para que haja quebra e a formação do polímero. Então, onde esses polímeros são utilizados, né? Olha, garrafas plásticas principalmente, ok? Nós temos aí também o Teflon, que é o politetrafluoretileno. O Teflon, esses detalhes importantes, esses polímeros são conhecidos como polímeros vinílicos, né? Que é aquela estrutura em que a gente tem dois átomos de carbono unidos por dupla ligação. Então, o Teflon também vai ocorrer o mesmo processo, a quebra da ligação π abre uma valência para esse carbono e outra para esse, isso vai acontecer com as outras unidades monoméricas e elas vão se unindo, tá? Então, a representação do polímero seria essa daqui, olha, CF2, né, ligação covalente CF2, e aí você tem, olha, valência para esse lado e para este, porque ali vai haver a entrada de outras unidades. E esta estrutura se repete N vezes, ok? Onde que o Teflon é utilizado? O Teflon é utilizado, né, nas panelas, ok? Como antiaderente. Aquela fitinha que a gente utiliza, né, vedar rosca, que a gente utiliza para vedar o encanamento, também é feito de Teflon, ok? Aí nós temos o policloreto de vinila, que é o PVC. Mesma coisa vai acontecer aqui, olha, a ligação π é rompida, a gente abre valência para este carbono e valência para este carbono. E assim as unidades elas vão se unindo, ok? Então a gente representa desta forma. Percebam só, já nessa literatura aqui, já não é utilizado colchete, é utilizado os parênteses, mas isso não importa, tá bom? Então você pode utilizar tanto os parênteses quanto os colchetes, tá? Então aqui a gente tem a unidade que se repete várias vezes dentro da estrutura do
policloreto de vinila, que é o PVC, utilizado aí em canos e tubulações. Polipropileno. Então, aqui nós temos o propileno, ou propeno, né? Mas industrialmente ele é conhecido como propileno. Então, ele também, aqui, ó, a dupla ligação, aqui a ligação pi, ela vai ser rompida. A gente vai abrir valência para esse carbono. Então, você vai ter uma valência livre aqui e uma valência livre aqui, ok? Então, olha, essa é a representação do polímero, tá? Então, se o nome é propileno, do monômero, então o nome do polímero fica polipropileno, ok? Onde ele é utilizado? Em cordas e também em embalagens. Aí a gente vai ter, nós teremos aí vários polímeros e as suas aplicações, tá? Então, o etileno, como a gente já falou a respeito dele, né? O etileno é utilizado em sacos, bacias, baldes, sacolas, garrafas, capas, é utilizado como isolante elétrico, ou seja, encapamento dos fios, ok? O propileno, olha, cordas, cadeiras, olha só, para-choque e painéis dos carros, ok? Caixas plásticas, aquelas caixas de supermercado, tapetes, lonas, tá? O PVC, canos, tubos, isolante elétrico também, né? A gente tem aqueles tubos que a gente chama de... esqueci o nome. Pisos, garrafas, botas, ok? Então, você vê que tem uma vasta utilização. O estireno, que é o nosso vinil benzeno, ok? O estireno ele é utilizado, olha, para fabricação de copos descartáveis, né? Materiais descartáveis. E quando esse plástico ele é expandido, aí a gente tem o isopor, tá? Então, o tetrafluoretileno, que a gente acabou de mostrar também, que é o Teflon, ok? Então, o revestimento de panelas, frigideiras, ó, pé da rosca, que é essa fitinha aqui, que é utilizada em encanamentos, próteses cardíacas, ok? O material é super resistente, tá? O acetato de vinila, né, que vai formar aí o poliacetato de vinila, que é o PVA, que é utilizado em tintas, ok? Quem trabalha com artesanato certamente já escutou esse termo, tinta PVA, ok? Em goma de mascar, chiclete, ok? Em colas, tá? Acrilonitrilo, poliacrilonitrilo, lãs sintéticas, roupas, cobertores, tapetes, ok? Agora aqui a gente vai falar sobre as borrachas, os elastômeros. O que acontece? As borrachas, gente, elas são formadas por dienos, ok? Ou seja, você tem duas duplas, tá? Você tem duas duplas na cadeia. E o que vai acontecer aqui? Olha só. As ligações π dessas insaturações serão rompidas. E aí, o que acontece? Nós teremos uma valência livre aqui, nesse primeiro carbono, no segundo, no terceiro e no quarto. Então, o que vai acontecer aqui? A valência entre o segundo e o terceiro vai estabelecer aqui uma nova ligação. Então, você vai ter um polímero que apresenta uma dupla ligação, ok? Então, olha só, esta valência livre e esta valência livre formaram ligação. O que sobrou? Sobrou uma valência livre no primeiro carbono e no carbono número 4. Então, a adição aqui é uma adição 1,4, ok? Então, na borracha, você vai ter uma dupla ligação ainda entre o segundo e o terceiro carbono. E a adição é no carbono número 1 e no carbono número 4. Então, aí a gente tem algumas aplicações, né? Nós temos a apresentação aí de 3 tipos de borracha e a aplicação delas, tá? Então, a gente tem o isopreno,
que é o monômero que forma a borracha natural, tá? A borracha natural, que é conhecida também, né, como látex, ok? E aí você tem a aplicação, por exemplo, em preservativos. Aí nós temos o cloropreno, tá? Cloropreno. Então, você tem aqui a unidade monomérica, ok? Então, você já sabe, a ligação π, essa ligação π é rompida, essa daqui também é rompida, você vai ter valência livre nos 4 átomos de carbono da cadeia, ok? Então, a valência entre o segundo e o terceiro aqui, ó, vai formar uma nova ligação dupla, tá? Então, aqui entre o número 2 e o número 3, você vai ter a formação de uma nova dupla. E a adição é feita onde sobrou valência livre, que é no número 1 e no número 4, ok? Então, ó, no número 1 e no número 4, ó, é por onde vai haver a ligação com outros monômeros, ok? Tá? Então, nós temos aqui a representação do polímero e esse N aqui está representando que essa unidade monomérica se repete N vezes. Onde é utilizado? Olha só, em roupa para mergulho. Ok? E aqui nós temos o buta 1,3 de eno, tá? Que vai produzir aí a borracha, né? A borracha que vai ser utilizada para confecção de pneus. Agora a gente vai começar a falar sobre os polímeros de condensação. Então, presta atenção nesse vídeo, que ele vai mostrar para nós como ocorrem as reações de condensação. Muito bem, então o vídeo acabou de mostrar para nós aí como ocorre a reação, como ocorre a polimerização por condensação, tá? Então, olha só, ela vai ocorrer, olha, em copolímeros, ok? Em copolímeros, e você vai perceber a eliminação de pequenas moléculas, geralmente moléculas de água. E aí, outro fator importantíssimo é o seguinte, tá? Para ocorrer a polimerização de condensação, os monômeros devem possuir mais de um grupo funcional, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma amina que tem só um grupo funcional reagindo com ácido carboxílico, que só tem um grupo funcional, não vai formar polímero, ok? Então, cada unidade monomérica, tá? Cada copolímero, né? Cada monômero precisa ter 2 grupos funcionais. Olha só. Então, a gente tem aí o exemplo da poliamida. Tá? Poliamida. O que acontece aí? Que é conhecido como nylon, né? O nylon, que é o nome vulgar dela. O que acontece aí? Olha, você tem aqui uma diamina. Por que diamina? Porque você tem 2 vezes o grupo funcional amina. Você tem aqui, ó, nesta parte da estrutura, numa extremidade, e tem na outra. A mesma coisa o ácido carboxílico, ele é um ácido dicarboxílico. Por quê? Porque ele tem 2 grupos funcionais, tá? Um em cada extremidade. Porque a reação se dará justamente por essas extremidades. Se você não tiver se nós não tivermos aí 2 grupos funcionais, não tem como a reação acontecer, não tem como você formar grandes cadeias, ok? Então, olha só, aqui a gente tem uma diamina e aqui a gente tem um ácido dicarboxílico.
o que acontece? A hidroxila do ácido carboxílico é eliminada com o hidrogênio do grupo funcional da amina, ok? Então, o que acontece? A gente vai ter um elétron aqui, a gente vai ter uma valência livre aqui no nitrogênio e uma valência livre aqui no carbono. E eles vão, então, estabelecer ligação, olha, ligação covalente, ok? Que foi o que aconteceu aqui, ó, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo quando a gente fala em relação à polimerização de condensação, tá? Nós precisamos que os monômeros tenham 2 grupos funcionais, tá? Tem que ter no mínimo. Outro exemplo é o poliéster, tá? Que é conhecido como PET. Que é o polietileno tereftalato. Então, aqui a gente tem o ácido tereftálico, ok? Perceba, olha, é um ácido dicarboxílico, ele tem 2 grupos funcionais, tá vendo? Porque vai haver a entrada de uma unidade monomérica aqui e uma entrada aqui. Então, ele precisa ter 2 grupos, tá? Aqui nós temos o etileno glicol. Então, ele tem, ó, 2 grupos também, 2 grupos hidroxila, tá vendo? Então, o que acontece aqui? A hidroxila do etileno glicol é eliminada juntamente com o hidrogênio do ácido, ok? É eliminado, tá? Então, você vai ter uma valência livre aqui e uma valência livre aqui. Então, eles formarão o quê? Ou melhor, perdão, uma valência livre aqui, ó, no oxigênio, tá? E uma valência livre aqui no carbono. Então, eles vão estabelecer uma nova ligação covalente, ok? Então, se transformarão num éster, né? Porque toda vez que a gente reage um ácido com um álcool, a gente tem a formação de um éster. Como é um polímero, então é um poliéster, porque a cadeia é uma cadeia gigantesca, ok? Macromolécula, tá? E aí nós teremos a formação de N moléculas de água. Nós temos aí outro exemplo de polímero de condensação, que é o Kevlar, ok? O Kevlar, que é utilizado em capacetes, tá? Também é utilizado, como vocês podem ver na imagem aí, utilizado também em colete à prova de balas, tá? Então, é um material super resistente, ok? É também uma poliamida, só que aromática, porque contém aqui o anel aromático. Então, você tem aqui o ácido tereftálico, ok? Reagindo com uma diamina. Então, olha só, você tem 2 grupos funcionais, tá vendo? O que vai acontecer aqui? A hidroxila do ácido é eliminada junto com o hidrogênio do nitrogênio aqui, ó, tá? Da amina. Então, vai haver a eliminação da molécula de água. Teremos, então, uma valência livre aqui no carbono e outra valência livre aqui no nitrogênio. Então, eles vão estabelecer uma nova ligação covalente aqui, ó. A mesma coisa vai ocorrer deste lado, olha só. Tá vendo? A mesma coisa vai ocorrer deste lado, ok? E assim, as unidades vão se acoplando e vão criando, então, o polímero que é conhecido como Kevlar. Aqui nós temos o baquelite. O baquelite que é utilizado no cabo das panelas, ok? Nos discos, aqueles discos antigos de vinil, né? Que só em lojas bem antigas que a gente consegue encontrar, já não se fabrica mais, ok? Então, aqui a gente tem a reação, né? Do baquelite. O baquelite também é conhecido como polifenol. Tá? Então, você tem aí um aldeído fórmico, porque só tem um átomo de carbono, né? Então, é um metanal, reagindo com um fenol comum, ok? E aí, a gente precisa se lembrar daquele fenômeno que a gente estudou em relação
a dirigência, ok? Quando você vai fazer reações de substituição, né? Você tem substituintes que dirigem a entrada do próximo, né? Então, a gente tem aqui, ó, no anel aromático, a gente tem a presença da hidroxila. A hidroxila é o quê? É orto para dirigente, ok? Então, ela vai determinar aqui onde vai ocorrer a ligação, tá? E a eliminação também, ok? Então, aqui, ó, a substituição vai ocorrer nesse hidrogênio, nesse hidrogênio e nesse hidrogênio. Por quê? Porque posição orto, então posição 1, 2 aqui, ó, 1, 2 aqui, e posição para 1, 4, ok? Então, olha só. E aí vai haver a formação de cadeia, que a gente chama de cadeias, né, tridimensionais. Então, é um polímero tridimensional. Por isso, ele é um polímero termofixo, né? Ele é muito resistente, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui já vai ocorrer um pouco diferente, olha só. Então, você tem aqui o fenol e você tem aqui o metanal. Então, um hidrogênio, né, do fenol é eliminado junto com o oxigênio do aldeído, ok? E o hidrogênio de outra estrutura de fenol. Então, você vai ter uma valência livre aqui, aqui, né? E aqui. Então, olha só. Aí, assim é eliminada a molécula de água na posição orto e também aqui, ó, na posição para, tá vendo? E isso que vai conferir a cadeia é o que a gente chama de um polímero tridimensional, ok? Então, a ortodirigência aí do fenol vai indicar para a gente, né, como é que essa reação vai ocorrer, essa eliminação e substituição. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o plástico e o meio ambiente, né? Sem sombra de dúvidas, aí o plástico revolucionou o planeta, né? Revolucionou totalmente a nossa relação, né, com o meio ambiente, porque o que acontece? O plástico demora muito tempo para ser consumido, né, no meio ambiente. Isso por quê? Porque a gente não tem decompositores ainda, né, que produzam enzimas para degradar essas substâncias, ok? Porque elas não são naturais. Tá? Então, aqui a gente tem uma charge, né? Uma pessoa que está analisando uma tartaruga marinha e está falando, né? Esse espécime morreu porque ingeriu muito plástico. E aqui nós temos um ET analisando a espécie humana, né? E esse daqui morreu porque comeu muito hambúrguer. Mas olha só, gente, isso daqui é um problema muito sério, muito grave, né? Essas imagens que vocês estão vendo aí é do Projeto Tamar, que é realizado em Ubatuba, ok? Nós temos o Projeto Tamar em Ubatuba, litoral de São Paulo. Aqui, olha só, você vê um banner, ok? E você tem uma tartaruga aberta, ok? Com a barriga aberta. Tá? Olha só o que foi retirado de dentro dessa tartaruga, gente. Ok? Foi retirado de dentro dessa tartaruga lixo, plástico, tá? Então, esse é um problema muito sério que nós temos, tá? Cerca de 75% das tartarugas já ingeriram algum tipo de plástico, ok? E aí, o que acontece? Lá no Instituto Tamar, no Projeto Tamar, lá de Ubatuba, eles têm um lixômetro. O que é esse lixômetro, gente? Vocês estão vendo esse lixo aqui, ó? Esse lixo é referente a este ano. Se eu não me engano, aqui acho que é 2009, tá? Esse lixo referente a 2011. Gente, esse lixo aqui é o lixo que foi retirado da barriga das tartarugas que foram encontradas mortas, tá? Então, eles abrem e retiram o conteúdo, olha só, e vão colocando aqui dentro
desses recipientes. Vejam só, olha só a quantidade de plástico, de lixo que as tartarugas ingeriram, ok? Nesse ano aqui, olha só, foi o ano de 2016, vejam bem, ok? Então, o plástico constitui um grande problema para o meio ambiente, tá? E aí, já puxando esse assunto para falar a respeito das sacolas plásticas, né? Por quê? Porque as tartarugas marinhas, elas confundem o plástico com alimento, tá? E elas acabam ingerindo, achando que é, por exemplo, águas vivas, que é um alimento que elas gostam muito de se alimentar, né? Então, por isso, né, já existem aí algumas políticas para eliminar o uso das sacolas plásticas, embora esse não seja o único problema que nós temos em relação ao meio ambiente, tá? E o plástico. Então, olha só, aqui nós temos algumas medidas que podem ser desenvolvidas aí pela população para evitar o consumo das sacolas plásticas, né? Então, a primeira medida apresentada aí é que as indústrias fabriquem sacolas que sejam mais resistentes. Para quê? Para que a pessoa consiga encher todo, né, o conteúdo e não precisa ficar colocando uma sacolinha dentro da outra, porque muitas vezes, dependendo do que você vai trazer para casa, você precisa reforçar a sacola, né, para que ela não se rasgue, ok? Então, essa é a primeira medida. Segunda medida seria incentivar aí clientes que utilizam meios alternativos para carregar suas compras, né? Então, você está vendo aí, ó, rapaz carregando as suas compras numa caixa, num carrinho de feira, olha só, tá? Então, incentivar, dando descontos, ok? Nas mercadorias. Outra alternativa, e essa daí a gente já vê, principalmente nos papéis higiênicos, né? É quando a embalagem do produto já dá condições para que ele seja transportado. Então, quando você vai comprar um saco de papel higiênico no supermercado, você percebe que ele tem uma alça plástica. Então, você não precisa de sacola para transportar aquele produto, né? Você transporta o papel higiênico pela alça que vem nele, ok? Então, essa também é uma alternativa muito válida, que já está aí, que já está em vigor, né? Dificilmente a gente vê uma embalagem de papel higiênico sem essa alça plástica para transporte, né? Outra, e eu acho que é uma das mais importantes, é a conscientização, né? A conscientização quanto ao impacto das sacolas descartáveis, né? Conscientização é o que falta bastante, né? E incentivo do poder público, né? Quanto ao uso das sacolas retornáveis ou outras embalagens, né? Não precisa ser só sacola retornável, pode ser de papel, por exemplo, né? Ok? Olha só. Quanto tempo nossas coisas levam para se decompor? Aqui a gente tem um panorama geral dos objetos que a gente utiliza, ok? E o tempo que eles levam para se decompor na natureza, tá? Então, olha só, vou ver aqui, a gente vai ver aqui só alguns exemplos, depois vocês verifiquem com calma. Olha só, por exemplo, aqui nós temos as garrafas PET. Como eu já mencionei anteriormente, gente, o plástico PET, né, o plástico em geral, leva muito tempo para se decompor. Por quê? Porque as bactérias, os fungos presentes na natureza ainda não possuem, né, ainda não possuem enzimas para fazer a decomposição desses materiais, certo? Então, eles levam muitos anos. E olha só, de acordo aqui, ó, com esse panfleto aqui, olha quanto tempo, no mínimo 200 anos para se decompor uma garrafa. Quantas garrafas não são descartadas todos os dias? Né? Imaginem só.
Aqui, olha só, aqui nós temos o preservativo. Esse aqui é feito de polímero natural. Então, olha só, quanto tempo? 20 anos. Em até 20 anos o preservativo se decompõe, ok? Olha só, comida, né? Comidas, nós temos aí já um tempo menor, ok? Fração aí de meses, ok? Corante que vai no chiclete, até 5 anos, gente. 5 anos, o corante, hein? Corante. Aqui, olha só, o absorvente. O absorvente leva até 100 anos. Até 100 anos. Ok? Para que ele se degrade na natureza. Sacolas plásticas, 200 anos. Tá? Agora aqui, esses cartões aqui são feitos de polímero biodegradável, ou seja, um polímero que tem as características de resistência, porém, um material que foi projetado para se decompor com maior facilidade. Então, olha, em até 2 anos, esses cartões aqui, olha, já desaparecem da natureza, ok? Então, olha só, nós temos aqui, ó, mais material, né, lápis de cor, por exemplo, até 6 meses. A sola aqui do tênis, a sola do tênis, leva até 80 anos para se decompor, ok? Então, gente, é muito tempo e é muito lixo que produzimos todos os dias. Então, nós precisamos buscar o quê? Uma alternativa, uma solução para tudo isso. E qual é a melhor alternativa? É a reciclagem, gente. É a reciclagem, a reutilização desses materiais, tá? A reutilização desses materiais. Porém, nós temos um outro problema. Quando vamos fazer a reciclagem de plástico, eles precisam ser separados, tá? Então, eu só consigo fazer a reciclagem de um PET quando eu tenho ali somente PET. Eu não posso ter PET misturado com PVC, ok? Então, dentro da coleta seletiva, que eu acho que é outro assunto que é pouco falado, né? Deveria ser mais falado, deveria ser incentivado pelo governo a coleta seletiva, ainda dentro da coleta seletiva a gente precisa fazer uma seleção dos polímeros, ok? Então, você vê aí uma tabela, o método mais simples e o mais comum é a separação dos plásticos, né, dos polímeros aí, pela densidade, ok? Só que para facilitar ainda mais, foi criado um outro sistema para que seja feita a separação, tá? Essa separação dos plásticos, porque eles não podem ser reciclados misturados, precisa ser separado. Então, como que é esse sistema? Esse sistema, gente, é um sistema de identificação internacional, ok? Então, nós temos aqui o símbolo da reciclagem, né? Representado por essas 3 setas, ok? Aqui no meio você tem o número que vai identificar determinado polímero e aqui embaixo você vai ter o nome do polímero. Então, por exemplo, o PET. Então, o PET, o número que identifica o PET é o número 1, ok? E você tem aí o nome dele. Onde ele é utilizado? Ó, em garrafas de refrigerante. Então, quando você observa, por exemplo, aí, ó, uma garrafa de água. Se você procurar informação, você vai ver que em algum lugar da embalagem você vai ter os símbolos, tá? Você vai ter no rótulo, vai ter na tampa, ok? Então, você vai ter o tipo de plástico que é. Então, aqui você tem ó, o PP na tampa, que é o polipropileno, tá? PET aqui no corpo da garrafa, tá? Então, cada parte aqui, ó, precisa ser separado, ok? Então, eu vou colocar esse corpo aqui junto com outro corpo, esse rótulo junto com outro rótulo de garrafa,
ok? Então, precisa ser separado desta forma para que a reciclagem seja eficiente, ok? Daí a importância dessa identificação aí. E aí nós terminamos aí com uma charge, né? O fim das sacolas plásticas. Então você vê aí um homem que foi fazer suas compras, mas ele não levou uma sacola retornável, ou não levou um carrinho, nada que pudesse transportar suas compras, então ele tira a própria blusa e o boné para poder transportar, mostrando aí que nós precisamos ter consciência, né? Precisamos nos conscientizar, né, da importância de não utilizarmos as sacolas plásticas, começarmos a usar as sacolas retornáveis, caixas, ok? Separarmos o nosso lixo, que são assuntos de extrema importância.